Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao podcast Fé em Ação. O meu nome é Wellington, para quem não me conhece. Eu sou criador desse canal, criador desse podcast. E eu fico muito feliz em poder te receber aqui. Saiba que você é muito bem-vindo, você pode ficar à vontade para deixar o seu comentário, tá? Eu fico muito feliz em poder aqui receber. Nós estamos iniciando, esse é o quarto, se não me engano, quarto ou quinto episódio, né? Então eu fico muito feliz. Nós ficamos aí um tempinho, tá? Sem fazer os podcasts. A gente estava ajustando algumas coisas aqui, mas já estamos de volta. Eu quero pedir já para você se inscrever no canal, tá? Ativa os sininhos para receber as notificações, porque a cada 15 dias nós temos os podcasts aqui. A gente vai tentando melhorar, a gente vai melhorando no decorrer dos tempos, aí no decorrer dos meses, mas se inscreva no canal, tá bom? Para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos conteúdo aqui, todas as vezes que vir ao ar algum episódio, tá bom? Então se inscreva para que você seja abençoado e para que você abençoe outras pessoas também. Eu vou pedir para você compartilhar. Compartilha com a galera da igreja, compartilha com os amigos, compartilha com a família, até com aquela pessoa que você não gosta ou aquela pessoa que não gosta de você. Quem sabe você não muda esse jogo aí. Então compartilha com a galera, você abençoe outras pessoas também, tá bom? Siga também as redes sociais do podcast, o podcast.fé em ação. Porque desses episódios aqui, nós fazemos os cortes que vão lá para o podcast. Também tem o TikTok lá, no link da bio você vai acessar todas as nossas plataformas lá, tá bom? Eu queria falar um pouco dos nossos patrocinadores, né? A FS Segurança e Monitoramento. Esse podcast é patrocinado por essa empresa que faz tudo o que você precisa relacionado à segurança, monitoramento da sua casa, da sua igreja, da sua empresa. Se você precisa de monitoramento 24 horas, eles são muito bons. Eu quero agradecer ao Adriel e ao Inácio, quase que fugiu o nome deles aqui, que são empresários, que são proprietários desta empresa. E se você precisa de monitoramento veicular também, é muito completo. Siga as redes sociais através do QR Code que aparece aí na sua tela, tá? Essa galera é muito fera mesmo, eles são muito bons. Inclusive, na nossa igreja tem o monitoramento, toda a parte de monitoramento da igreja é feita pela FS Segurança e Monitoramento. Eles são muito bons. Monitoramento 24 horas, rastreamento veicular, tudo que você precisa para segurança e monitoramento 24 horas da sua empresa, da sua casa ou da sua igreja também, beleza? Acessa através do QR Code que aparece aí na sua tela, tá bom? E eu estou aqui no estúdio da Prodígimos, sabe toda essa estrutura que você está vendo aqui? A Prodígimos é responsável pelo preparo do estúdio, por tudo que a gente organiza aqui para os clientes. Então, se você que é empresário, se você tem um negócio e você quer se estabelecer no digital, quer entrar no digital, a Prodígimos pode te ajudar. Ela ajuda de verdade. Eu, no meu caso, não sou empresário ainda, mas eu estou aqui com o meu canal, o podcast Fé em Ação, para trazer a mensagem do reino, a mensagem da palavra de Deus para você. E a Prodígimos, ela é especializada nisso, em tudo que você precisa para conteúdo digital, uma estrutura muito bacana. Venha tomar um café aqui com a gente e venha conhecer, porque é realmente um estúdio sensacional, referência aqui na nossa cidade, na cidade de Rio Claro, se você é de fora, né? Então, acessa através do QR Code também que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Venha conhecer a Prodígimos, que é uma produtora espetacular, tá bom? Bom, então vamos ao nosso episódio de hoje com o meu convidado. Eu estava tentando já com ele, já fazia alguns dias, a gente estava tentando um dia bem específico aí para poder dar certo, e hoje eu consegui. O meu convidado de hoje é ministro de louvor, já de muitos anos, não vou revelar a idade, né, mas já faz um tempinho, faz uns meses aí já que ele tá no Ministério de Louvor. Ele e a sua esposa são ministros de louvor, são muito abençoados. Ela trabalha comigo, eu já fui liderado por ele, eu já fui parceiro dele, e ele vai contar um pouco da sua jornada, um pouco da sua história, como que ele entrou na música, como que ele vive hoje, como que tem sido a sua experiência na música através do Ministério de Louvor. Então eu recebo aqui hoje Paulo Maurício. Muito prazer. Paulinho, obrigado, viu? É um prazer enorme estar aqui, né? E faz um tempinho que a gente tá tentando, né? Mas sabe como é? A timidez às vezes segura um pouco e a gente vai protelando, mas hoje deu certo e nós estamos aqui para contar um pouquinho da história e
que seja bênção pra quem ouvir, para que seja bênção pra quem estiver acompanhando, quem pegar os cortes. E, de repente, pra nós também, né? Que seja revelado algo novo pra nós aqui também hoje. Sim, verdade. Você falou que você é meio tímido. Muito, muito. Caraca, mas... Já fui mais, lógico, mas hoje ainda sou um pouquinho. Já fui, como bicho do mato, como diz aí popularmente, fui bem mais tímido. E como que você trabalhou isso aí? Porque isso aí é um processo, né? Talvez, dependendo, meio demorado. Sim, na verdade, acho que foi muito natural, sabe? Eu nunca procurei me livrar da timidez, porque eu tava muito confortável, na verdade, com ela. Entendeu? Assim, de adolescente, acho que começou mais dos 10 anos pra frente. Que criança não liga muito, né? Mas quando eu comecei a ter entendimento, assim, começou essa timidez e eu, assim, sempre com a cara meio fechada, meio amarrada. Na minha, porque assim, com a dificuldade, né? Então, a cara amarrada afastava um pouquinho as pessoas e ajudava muito a ficar quietinho no meu canto. Mas aí as pessoas, conforme iam me conhecendo, as pessoas falam, nossa, ele fala, nossa, ele tem opinião, ele tem ideia, ele conversa. Eu ouvi muito que eu era... Nossa, eu achava que você era um tipão metido por causa da carranca, né? Aí as pessoas me conheciam e falavam, nossa, você não é nada disso que... eu afasto as pessoas um pouquinho, né? Porque a timidez deixa as pessoas lá na delas, eu na minha. Então acho que foi um processo natural. Conforme o tempo foi passando, também fui começando a trabalhar mais com pessoas, né? Sempre, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com pessoas, seja no escritório de office boy, então eu tinha que lidar com as pessoas. Então, sim, acho que foi um processo gradativo que foi acontecendo sem eu perceber, sem forçar nada, sem fazer um curso de... Foi acontecendo. Foi natural. Perdi bastante, ainda tem um pouquinho aqui, mas a gente vai lidando com isso. Legal. Até porque, né, você é casado com a Rebeca. Então, eu sou casado com a Rebeca, que fala pouquinho, que é pouco extravagante, e sou irmão do Big. Então, assim... Nossa, Deus. Na verdade, eu não precisava falar muito, né? Chegava nos lugares, eles já vão se ajeitando, eu fico na minha, eles vão se ajeitando, aí depois, com o tempo, eu vou conhecendo as pessoas, aí... Nossa, ele fala também, então... Eles ajudaram bastante nesse processo. Precisava de um equilíbrio, né? Precisava. Nossa, que equilíbrio. E agora vieram mais 2 equilíbrios que também me ajudam a ficar mais quietinho na minha. Que legal, sensacional. Bom, então, normalmente eu começo já perguntando, né, para as pessoas, um pouco do que eu sei de você é que você já nasceu, acredito, que a gente chama, nasceu no berço evangélico, já está na igreja já desde sempre, né? Sim. Mas existe aquele momento que você precisa tomar uma decisão, né? Sim. E aí eu sempre pergunto, né? Mas e aí, como que foi esse momento? E como que foi a sua trajetória lá atrás, né? E como que foi todo o seu processo aí? Sim, eu acredito que foi muito natural também. Foi muito natural, não foi nada que eu procurasse. Eu procuro trabalhar na área da música, Não, acho que foi muito natural. Eu sou de uma família de músicos, né? Na verdade, assim, a família que eu tenho mais ligação, que eu sempre tive mais ligação, é a família pelo lado do meu pai, né, que eram da mesma igreja e tudo mais, então, assim, a gente teve mais ligação, mas eu tenho pelo lado da família da minha mãe também, meu avô contava as histórias que tinham muitos músicos na família dele também, então, assim, eu vim de 2 famílias que tinham muitos músicos. Uma eu conheci, convivi com eles, alguns muito até conhecidos aqui na cidade, o Gessé da MBA, o Jaziel, né? O Gessé, ele é da sua família. O Gessé também, é meu primo também. Nossos pais são primos, né? O avô dele era irmão da minha avó. Então, assim, então, desse lado da família, todos os homens, em algum momento, tiveram contato com o instrumento musical. Então, assim, todos os homens tocaram alguma coisa. Alguns seguiram, outros não, pararam por meio do caminho. As mulheres todas cantavam, algumas também seguiram, outras pararam pelo meio do caminho, outras atuam hoje nas suas igrejas, né? Mas a família toda sempre foi muito envolvida com a música. Então, de pequeno em casa, a vida era regarada a disco de vinil, a rádio, gravação nas fitas cassetes, pra quem tiver curiosidade de procurar, vai ter que procurar, porque faz um tempinho. É que a galera não tem não é ideia todo mundo que sabe o que é isso. Então a nossa vida foi regada a isso. Em casa, assim, meus pais sempre cantavam muito, meu pai com violão, minha mãe cantando. Então, assim, a nossa vida foi... As reuniões de família, foi sempre regada à música.
Ah, que bacana, muito bom. E como que foi a sua jornada, assim, a sua trajetória como cristão, né? Porque onde você nasceu, né? Onde você foi criado, só pra gente ter uma... Eu nasci aqui em Rio Claro mesmo, né? Há alguns aninhos. Uns 30 e poucos aninhos. Esse ano já passa disso. Nasci em Rio Claro. Cresci na igreja A Família de Jesus, União Pentecostal Família de Jesus. Foi a igreja onde eu me criei, né, de criança. E acho que todo o processo começou aí. Né? Pelo fato de ser a família, tá ligada com a música. A família sempre tá ligada com a música na igreja. Meus pais, primos. Então, assim, as nossas reuniões entre família e igreja também eram regadas à música. Os seus pais, eles eram pastores da igreja? Não, nessa época não. Nessa época eles participavam, sempre foram da igreja, na verdade, né? Meu pai nasceu nessa igreja e minha mãe veio alguns anos após e começou a namorar com ele, casaram. E nós, os filhos, crescemos nessa igreja. Né? Os filhos, os primos, alguns primos agregados de consideração também. Então sempre foi muito ligado à música. Pelo fato de os pais serem da música, desde lá do meu bisavô, que tocava saxofone, a minha avó tocava clarinete, o vô do Gessé tocava trombone, o outro irmão, que era outro tio também tocava bateria. Então, sim, sempre foi vindo nesse ritmo. Aí os filhos foram pegando esse ritmo e foram entrando na música também, assim, de maneira natural. De maneira natural. Eu lembro que eu acho que a minha primeira experiência, assim, mesmo foi cantando. Né? Uma coisa que, assim, eu faço hoje, mas não é meu forte. Eu ajudo, né, na necessidade. Mas eu não me especializei nisso, não ajudo, né, com divisão vocal, se precisar. Mas a minha primeira experiência foi com 5, 6 anos cantando com uma das minhas primas. E eu não me esqueço até hoje cantando aquela música: Se paz a mais doce me deste gozar. E eu fazendo segunda voz pra ela. Tinha 5, 6 aninhos. Olha, cara. Daí em diante, pra mim foi sempre... As coisas foram acontecendo. Natural. Um dia peguei o violão, sem saber o que era, fui tocando, fazendo as notas, tentando ouvir, né? Com os discos, colocava os discos e tentando ouvir. Ouvindo o que estava acontecendo e tentando entender. E aos poucos foi acontecendo de forma natural. Ah, que legal, bacana. E aí você foi... Mas você chegou a fazer aula, assim, de violão, instrumentos, assim? Ou você foi muito... Foi muito natural, muito autodidata. Né? O baixo eu comecei autodidata, ouvindo em casa. Pegava o violão e começava a fazer. Depois de alguns anos, que se eu não me engano, 2 anos, eu precisei tocar na igreja, porque não tinha quem tocasse violão. Aí meu pai ensinou os primeiros acordes, né? E aí eu aprendi aqueles acordes, toquei muito tempo só naqueles acordes. Dó, Lá menor, Fá e Sol foi os primeiros que eu aprendi. Todas as músicas tinham esse tom. E eu fui aprendendo, sozinho. Aprendendo sozinho. Como foi essas primeiras experiências de... Porque a gente sabe que na igreja, cara, a igreja é um espaço público. Sim. É um espaço público e o músico que é formado na igreja, ele lida com o público diretamente sempre. Uhum. Como que foi as suas primeiras experiências tocando na igreja? E o que você falou que o que te motivou principalmente foi a sua família, né? Sim. Por conta de toda a família estar tocando. Uhum. Mas existem casos de, por exemplo, de músicos que às vezes escolhem não fazer a música. Alguma coisa te chamava atenção? Algum instrumento te chamava atenção? Como que foi isso? Na verdade, assim, quando eu comecei no contrabaixo, era só contrabaixo. Eu queria aquilo pra sempre, né? Eu era bem de opinião. Eu lembro que quando eu comecei no contrabaixo, em Rio Claro tinha um conservatório. Chamava conservatório, mas era uma escola de música, que era na Rua 7, Avenida 12 e 14, em frente à escola Objetivo na época, e lá tinha aula de música. Meu pai um dia me levou lá, falou: vamos lá, vou colocar você na aula, né, e você vai evoluir, vai aprender. E nós fomos. Chegando lá, não tinha aula de contrabaixo. Tinha só de guitarra. E meu pai falou assim: olha, Paulinho, você vai ter que aprender guitarra, mas aprende a guitarra e depois você vai passando pro contrabaixo. Eu, criança, sei lá, eu tinha uns 10 ou 11 anos. Não, teimoso. Não falei: não quero. Eu quero contrabaixo. Então, vamos. Não, Paulinho, faz guitarra. Depois você transporta. O pai também toca guitarra e transporta pro contrabaixo. Você passa.
né? Eu falei, não, eu não quero. E eu bati o pé e não fiz. Depois disso, eu vim conseguir fazer, eu acho que fazer aula, assim, quase uns 10 anos depois. Assim... E aí fui aprendendo esse tempo todo levando sozinho. Aprendendo sozinho, tocando na igreja, tocando com a família. Então, assim, pela teimosia, eu acabei não evoluindo mais rápido. Mas ele tentou me ajudar nesse processo. Mas, assim, eu acho que tem coisas que são propósitos, né, de Deus e aconteceu. Por ser a família também, né, muito ativa na igreja, eu não tenho experiência de falar assim, nossa, passou um sofrimento, passou um sufoco, porque é praticamente minha família. Minha família, os conhecidos também eram todos conhecidos da família, pessoas que se converteram naquela igreja, né, desde que eu era pequeno. Então, assim, não tive experiências, graças a Deus, desagradáveis, e fui aprendendo, assim, na igreja mesmo, com o passar dos dias, fui evoluindo. Foi chegando na adolescência, aí eu comecei a explorar outros tipos de músicas que chamavam mais atenção, né? Foi aí onde eu comecei a ouvir mais. Ouvir não, porque meu pai já ouvia muita coisa que tinha divisão de vozes. As suas referências musicais, Então, eu queria explorar um pouquinho disso. Sim, aí, porque naquela época era diferente, né? Era muito diferente. Assim, de pequeno, né, dentro da minha casa, minha mãe sempre ouvia muito a Rádio Marumbi, que era de Camboriú, e depois, mais pra frente, foram criando-se as rádios em Rio Claro, tudo. Meu pai tinha muito disco de vinil, então, assim, dos discos de vinil, ali saíram minhas principais referências, coisas que eu acho que me forjaram pra vida, né? Eu ouvi muito Adhemar de Campos, eu ouvi muito Asaf Borba. Nossa, que delícia. Partindo pra parte de divisão vocal, ouvia Vencedores por Cristo, Eula Paula, o Quarteto Brilho Celeste, que era da Eula Paula, né, do Jorge Araújo. Pra divisão vocal, o Prisma era uma coisa incrível. Até hoje, e meu pai ouvia muito. O Vencedores também tinha muita divisão vocal, a família cantava muitas músicas. Então, isso aí foram criando minhas referências de pequeno. Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui atualizando de acordo com os gostos, né, que a gente vai criando. E aí, partindo pros corais, quando surgiram os corais, né, raiz coral, já mais na adolescência, foi passando assim. Mas por ser uma igreja pentecostal, que assim, o nome, né? Sim. Mas como que funciona essa questão? Porque já começa... Sim, a gente já começa no meio algo assim, um pouco polêmico, porque não é polêmico, é que a galera às vezes não tem muito entendimento, e às vezes acaba não tendo a compreensão, né? Quando a gente fala de igreja pentecostal, em termos de ministério de louvor, vamos pensar no louvor. Sim. Do que nós estamos falando, especificamente? Dentro do que você viveu, porque você saiu de uma igreja por nome pentecostal e foi para outra depois. Sim. Aí entra, assim, a questão, eu acho que das referências do meu pai, as referências da minha casa. Porque, assim, aquilo que tocava em casa era aquilo que tocava na igreja. Então, a preocupação... A gente não tinha preocupação por ser uma igreja pentecostal. Certo. Ela era uma igreja pentecostal, sempre foi, e até hoje. A igreja ainda existe. Hoje meu pai é pastor, meus pais são pastores dessa igreja. A igreja ainda existe, ela é pentecostal, e sempre foi. Mas a nossa preocupação em ser igreja pentecostal não estava relacionada ao estilo musical, né? Eu acho que é nesse assunto que você está tentando entrar. Ela não era ligada nisso, um estilo pentecostal. Não, ela era pentecostal porque ela era pentecostal. Mas as músicas, a gente cantavam de tudo. Cantava Prisma, cantava Projetarte, cantava Voz da Verdade, cantava, entendeu? Então, assim, não tinha essa preocupação de, o nome da igreja pentecostal, vamos cantar esse tipo de música. E esse mundo eu vim conhecer quando eu passei para outra igreja. Aí eu vim... Entrou o sofrimento. Aí eu vim entender que o pessoal tinha mais essa ligação. Olha, a igreja pentecostal, a gente canta esse tipo de música. Isso pra mim foi um pouco estranho, né? Pra eu me adaptar. E, falando bem a verdade, eu não me adaptei, né? E assim, falando bem a verdade, eu sempre tentei influenciar de alguma forma. Aquilo que eu conhecia, aquilo que eu entendia por ser pentecostal. Não um estilo musical. Né, o estilo pentecostal
acreditar no Espírito Santo, no trabalho do Espírito Santo, acreditar em profecias. E na igreja que eu participava tinha tudo isso. Só não era ligado no estilo musical pentecostal. E Deus trabalhava dessa forma. Então, sim, a gente foi sendo forjado assim. Quando a gente mudou de igreja, eu acabei sentindo um choque. Aqui a gente canta esse estilo de música. Esse estilo de música aqui você não dá muito certo. E aí foi ficando um pouco estranho. E aí começou o trabalho de eu tentar entender o que era e tentar mostrar o que eu entendia, e foi onde eu comecei a procurar estudar. E quando que vocês vieram para a igreja? Só depois eu volto nesse assunto, mas quando que vocês decidiram se mudar? Você, no caso, né? Acho que seus pais continuaram lá, né? Então, não, Como na que verdade, foi isso? assim, a igreja, embora ela seja bem antiga, ela sempre foi uma igreja de público mais rotativo. No sentido de que, assim, as pessoas não paravam na igreja. Então, assim, paravam e saíam. Então, a igreja sempre não era uma igreja muito cheia. Ela teve épocas super cheias e outras épocas bem vazias. E eu, quando adolescente, sempre fui o mais reticente em mudar de igreja. Eu sempre tinha muita opinião. Eu nasci aqui, daqui dificilmente eu vou sair. Né? E no momento, assim, teve um momento em que meus pais já estavam mais com vontade de sair. Eu falei assim, não, eu não vou sair, eu vou ficar. E eu fiquei. E nisso eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Aí quando eu fiz 18 anos, o meu tio, o irmão do meu pai, ele tinha mudado de igreja, tinha ido pra uma outra igreja. Tem problema falar o nome? Pode. Ele já estava na Assembleia do Belém. Tá. Numa congregação do Palmeiras. E ele convidou a gente algumas vezes pra ir lá e com a família, né? Nesses trabalhos com a família de música, a gente foi pra lá. E na inauguração do templo da Assembleia de Belém do Palmeiras, em 2004, se eu não me engano, eu fui um culto, né? O culto foi... o trabalho foi quase uma semana. E eu, no primeiro culto, eu decidi. Falei assim, não, eu acho que eu vou pra lá. E meus pais acataram a decisão. Assim... eu sempre tive uma opinião muito forte, né? Embora tímido, eu sempre tive uma opinião muito forte. Quando eu falei, eu vou sair, eles já estavam, né, naquela vontade, aí foi todo mundo. Meu tio já tava lá e a gente foi todo mundo. Então, meu primeiro culto foi o último dia da festa, que eu conversei com o pastor e acabei ficando lá. Lá eu fiquei por 4 anos, né? Com o tempo, acabei me tornando líder de músico ali. E daí, final de 2008 para 2009, eu vim pra Debrais Madureira. Ah, legal. Aí eu mudei pra Debrais. E aí você sentiu, então, voltando, você sentiu essa diferença gigante, teve esse choque. Sim. E que, eu conhecendo você, eu vi que realmente você não tinha essa adaptação com a Assembleia em termos de ministério de louvor, em termos de letras de louvor, de ritmos musicais. Sim. E se tratando do meio pentecostal, vamos esclarecer, né? Ser pentecostal como você falou, a gente crer no pentecostalismo que aconteceu em Atos capítulo 2. Isso. E que aí vem os dons, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Mas isso não define uma igreja. Não, de forma alguma. Isso não define, assim, a Assembleia de Deus. Existem igrejas, denominações que são pentecostais e que não necessariamente são assembleias. Sim, de Deus. E nem carregam o nome também, né? Muitas vezes de pentecostal. Mas que creem dessa forma, né? Exatamente. Então isso é importante a galera saber e ter essa consciência. Quando eu falei que isso não define uma igreja, no sentido de não definir o nome da igreja. Sim, a nomenclatura. Né? Nomenclatura, isso. E você sentiu esse choque. Senti. Você foi você foi líder de louvor logo de cara ali, entre aspas, né? Logo de cara ali com pouco tempo eu já fui. Certo. E como que foi essa... Eu queria até que você contasse, né? Na verdade, acho que esse é o principal, porque esse é o seu ministério. Sim. As suas experiências como ministro de louvor e, além disso, como líder de louvor também. Qual que foi o seu entendimento lá atrás e depois o seu entendimento hoje a respeito? Assim, ó, eu...
Na Assembleia do Belém eu senti um pouco, porque assim, o pessoal sempre foi muito ligado nos nomes das cantoras, né? Aqui tem, principalmente nas assembleias, tinha naquela época, né? Alguns anos atrás, 20 anos atrás, tinha aquele negócio. A cantora fulana é pentecostal, então, assim, eu conhecia elas, né? Minha mãe também ouvia. Minha mãe ouvia Lauriette, minha mãe ouvia Schiller Carvalhais, ouvia Cassiane. Mas no sentido de usar isso na igreja, muitas vezes a gente não usava na igreja que eu era antes. E quando eu vim para as assembleias, o pessoal já tinha mais essa ligação com o nome das cantoras. Essa cantora é pentecostal, e a gente gosta bastante das músicas. E eu, pelas minhas referências, poxa, eu tinha como referência o pastor Ademar, né, Azaf Borba, eles, sim, sempre foram muito preocupados em transmitir o que é realmente louvor, né? Se a gente for pro dicionário, louvor é elogio. Então, se você pegar as músicas desses cantores, né, as músicas deles são baseadas nisso, em elogio a Deus. E eu sempre tive isso, né? O próprio Prisma, as músicas eram baseadas nisso. Quando eu chego e vejo essas cantoras, elas têm muitas músicas boas, né? E muitas músicas bíblicas até, sim, mas que muitas vezes, para o sentido de culto, essas músicas às vezes elas não são tão apropriadas. Por que eu digo isso? Porque algumas músicas são orações pessoais, né? Então, assim, a música não é errada, mas é oração pessoal. E o culto, o que é culto? É você se reunir em conjunto para louvar a Deus. É isso que é culto. Então, se o sentido é louvar a Deus, eu penso que não tenho que ficar cantando, no caso do Ministério de Louvor, sobre o meu problema, sobre a minha dificuldade. Não que eu não tenha ela, mas se a gente for para a Bíblia, né, as músicas que são muitas vezes citadas na Bíblia, elas não falam sobre os problemas. Exatamente. Muitas vezes eles estavam em guerra, mas eles estavam cantando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, assim, esse foi um choque para mim, porque a gente cantava sobre isso. A gente cantava sobre buscar a Cristo, projetar-te. A gente cantava Grande é o Senhor, Ademar de Campos. Nós cantávamos Aguaceiro e Chuvarada, Azaf Borba, né? A gente cantava Vencedores por Cristo, Toque da Fé. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso pra mim foi um choque. Quando eu vi a igreja dizendo que é louvor, eu cantar sobre o meu problema. E o meu problema, inclusive hoje, eu tenho uma frase muito que eu ouvi agora há pouco tempo e ficou gravado no meu coração, do meu pastor. Hoje eu tô na D Capivari, pastor André Bocão, e ele falou uma coisa que ficou gravada no meu coração. Ele falou assim: na igreja você adora e Deus vai na sua casa. Então isso sem ter ouvido essa frase exatamente, eu venho carregando esse tempo na minha vida. E isso aí acabou gerando alguns desconfortos, né? Algumas pessoas que não entendiam que não, a gente tem que cantar qualquer coisa, a gente tem que cantar sobre os problemas das pessoas. E aí a gente acaba emocionando as pessoas. E nem sempre louvando a Deus, né? E eu acho que no papel do Ministério de Louvor é muito importante a gente levar a igreja a louvar, a entender o que é o louvor, né? Eu acho que isso é fundamental, e eu trago isso muito, muito firme na minha vida, né? E eu tento levar isso por onde eu passo. Porque, que nem se falou, em termos de culto, o culto, sim, ele é pra isso. Isso. Então, qual que é a minha intenção ao fazer as pessoas se emocionarem? Sim. É elas se emocionarem, simplesmente. Sim. Agora, não tô dizendo que isso necessariamente é errado, mas depende do contexto, cara. Assim, se você tem... porque o evangelho não é sobre emoção. Não. O evangelho é sobre transformação. E eu penso assim, o Wellington, difícil falar para o Wellington pra mim, é muito difícil. Eu penso assim, a gente precisa entender a diferença que tem o meu ministério pessoal e o ministério de louvor. Exatamente. São coisas muito diferentes. E às vezes a gente trabalha trabalha no ministério de louvor e tem o nosso ministério pessoal. E a gente não sabe dividir isso.
eu como pessoa, ministério individual, se eu fui chamado para cantar em uma igreja, por exemplo, eu posso cantar sobre o problema das pessoas. Porque eu fui chamado ali como um profeta, como um atalaia. E aí sim eu posso cantar sobre isso. Se Deus me mandar cantar sobre isso, eu vou cantar sobre isso. Porque Deus quer fazer alguma coisa através disso. Mas como a gente tá falando de ministério de louvor, que na verdade não é ministério, mas né, a gente trata popularmente como ministério, o papel do grupo de louvor, do ministério de louvor, como você queira chamar, no altar, no palco, como você queira dizer, é facilitar o acesso do povo. É auxiliar o povo a louvar. É ensinar o povo a louvar. Né? Então, a gente precisa estar preparado tecnicamente, a gente precisa estar preparado espiritualmente, mas a gente precisa levar o povo a adorar. Então, assim, eu preciso ter muita consciência daquilo que eu tô falando, daquilo que eu tô cantando. Né? Se a gente olhar para os salmos, que são o inário do povo de Deus, a gente vai ver muitas orações, cânticos de guerra, cânticos de louvor, estritamente ditos, né, estritamente na palavra, mas a gente vai ver pouco Davi falando para outra pessoa, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer aquilo. Não. A maior parte dos salmistas, né, Davi, Asaf, eles cantavam as suas orações, muitas vezes, as orações de guerra do povo e louvores a Deus. Sim. Nada era direcionado a outra pessoa. E entrando um pouquinho na polêmica, nós que somos pentecostais, nós muitas vezes temos uma facilidade muito grande em dar a ordem imperativa. Você tem que louvar, você tem que santificar, você tem que... E lógico, isso é necessário, tudo é necessário. Mas na hora de louvar, na hora de realmente se prostrar, a gente acaba às vezes não sabendo, né? Porque a gente não procura muitas vezes ir aprender e entender o que é louvor. E a igreja pentecostal ela teve um lapso muito grande por não ter esse ensinamento. Tem esse ensinamento para pregador, tem esse ensinamento para muita coisa, mas para o ministério de louvor ela acabou ficando um pouquinho para trás, né? Então assim, a gente canta porque canta, muitas vezes. E isso é preocupante, né? Porque a Bíblia ela nos ensina de forma corretinha o que é louvor, né? Os cânticos na Bíblia eram de louvor, os cânticos de guerra, né? Então, assim, há um ensinamento. Hoje isso está mudando, graças a Deus. Sim. É que existe a música como ferramenta. A música, na verdade, a música é a ferramenta. Sim. Vamos pensar na música como algo que vai ligar a alguma coisa. Isso. A adoração é outra coisa completamente diferente. A adoração não é música. Não. A adoração é um estilo de vida. É você viver desta forma. E a música, como ferramenta, ela vai nos levar a isso. Isso. Né? Se a gente olha para a palavra, a adoração, ali no Antigo Testamento, quando... os sacerdotes e os sumos sacerdotes ofereciam a adoração, eles não entravam cantando, eles ofereciam um sacrifício a Deus. Isso. E isso é o princípio da adoração. Isso. A diferença é que nós não fazemos sacrifícios hoje, sim, mas a adoração ela é um estilo de vida, algo que tem que ser habitual, e a música, ela sendo uma ferramenta para aí entrando em outros termos, nós como músicos, a gente sabe que a música ela causa essa emoção, sim, ou ela causa uma destruição, sim, a depender da energia que você está colocando, sim, a depender do que você está louvando, sim, né? Então a música ela tem esse poder, sim, de trazer algo bom, de trazer algo ruim, e a gente precisa usar a música como ferramenta para levar as pessoas a então adorar, sim, a Deus, a elogiar a Deus, né? A gente precisa que as pessoas conheçam quem é Deus, né? A gente precisa que nós conheçamos para que as pessoas conheçam, né? Que aquilo transborde de nós e passe pelas pessoas, né? Então, sim, a música realmente é uma ferramenta. Eu brincava muito, se você lembra disso, eu falava assim, a gente tem que tomar cuidado para essas músicas do estilo pentecostal, né? Para essas músicas não serem um ponto de tropeço, porque assim, na igreja nós temos uma infinidade de pessoas,
Pessoas que nasceram no berço evangélico, pessoas que se converteram ontem, pessoas que se converteram há pouco tempo, pessoas que não são crentes e estão indo lá visitar. E aquilo que a gente canta na música fica gravado na mente da pessoa, né? E às vezes a gente, sem ter essa preocupação do que a gente tá cantando, a gente acaba ensinando inverdades para as pessoas. A gente acaba fugindo do evangélico, né? E tem uma frase, eu sempre ouvi muito, né, dentro da igreja evangélica: a gente precisa de música de pegada. O que é isso? É uma música de instrumental forte e tal. E eu falava assim, gente, a gente tem que tomar cuidado pra essa música de pegada não mascarar o que é unção e o que é emoção. Porque essa música de pegada, ela pode ser um instrumental forte e como música, ela vai emocionar as pessoas. Mas às vezes ela vai mascarar uma unção que a gente não tá carregando. E isso é uma preocupação. A gente não estar carregando a unção que a gente precisa, a gente não tá carregando a mensagem que a gente precisa passar para as pessoas, como ministro de louvor. O ministro de louvor, ele é uma ponte, né? Sim. Então, e assim, a música, como eu falei, né? A música, ela tem esse poder. Sim. Se a música tem esse poder de influência na igreja, imagina para quem tá produzindo essa música, para nós que estamos ali atuando na música. A emoção é muito maior. Sim. Porque assim, você tá sentindo a música, é muito legal, inclusive. E você, na verdade, entendeu antes, né? Sim. Então, porque você teve todo aquele preparo, você teve um ensaio, você viu a letra, poxa, o que essa música fala? Então eu já entendi. Agora eu tenho que transmitir aquilo que eu entendi para as pessoas. Aí entra, eu preciso estar preparado espiritualmente, eu preciso estar preparado tecnicamente. Porque se eu estou inseguro, eu não vou transmitir segurança. Uma pessoa insegura não transmite segurança. Uma pessoa com medo não vai transmitir coragem, né? Uma pessoa que não acredita no louvor não vai transmitir verdade, né? E a gente ouve muito que a gente tem que cantar o que a gente vive. E a gente precisa realmente cantar o que a gente vive. Porém, nós somos seres humanos. Então, assim, nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Então, a gente precisa aliar isso com fé. Uhum. Muitas vezes a gente vai cantar sobre uma coisa que eu não tô vivendo. Mas a Bíblia fala que eu tenho que viver pela fé. Então, eu vou lá e pela fé eu vou fazer. Pela fé que Cristo colocou em mim, eu vou transmitir isso para as pessoas. E isso é muito importante. Exatamente. Até porque, né, que nem você falou, o lado ser humano sempre vai estar ali. Sim. Então, assim, em muitos momentos a gente vai cantar aquilo que a gente não vive. Uhum. A gente canta a cura, querendo a cura para nós. A gente canta a vitória, sabendo que no momento anterior você passou por uma derrota que te abalou. E você precisa crer em Deus, que Ele pode fazer. Exatamente. Como que a gente equilibra isso, né, cara? Porque, assim, em muitos momentos, o cantar sobre a vitória, sobre aquilo que as pessoas podem receber, é muito bom, né? Sim. De certa forma. A gente ouvir aquilo, palavras de motivação. Mas quando se trata de a gente trazer um louvor para a igreja, a gente precisa ter em mente nós primeiro e depois fazer com que a igreja entenda Sim. que a igreja, ela vive pela fé, ela precisa andar pela fé. E que os problemas, cara, enquanto você viver aqui, você vai ter problema... De todas as espécies. De todas as espécies. Então, e como que a gente encontra esse equilíbrio? É justamente fazendo a igreja entender que através do louvor, Deus move os céus. Sim. A gente olha para a palavra de Deus, quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, é o maior exemplo disso. Sim. Eles estavam presos, eles tinham tudo para dar errado, tinha tudo para não funcionar, tinha tudo para reclamar, inclusive. Eles tinham tudo, mas a Bíblia fala que eles presos, a Bíblia fala que eles, por volta de meia-noite, eles cantando, louvando a Deus, Deus moveu os céus e as prisões foram quebradas ali, caíram tudo ao chão. Sim. E isso é muito emblemático, porque isso é uma coisa que eu penso sempre. Isso é uma coisa que eu sempre penso, muitas vezes até na escolha de músicas, eu penso em Paulo e Silas. Porque hoje a gente ouve muitas músicas, né, de Paulo e Silas, falando sobre o terremoto, falando sobre o que aconteceu, até mesmo falando que Silas era o reclamão, uma coisa que a Bíblia
não cita, mas a gente ouve isso. E o exercício que eu sempre procuro fazer, de verdade, na escolha das músicas será que a Bíblia fala que eles cantavam louvores a Deus? A Bíblia não fala que eles não sabiam que ia acontecer o terremoto. Eles não sabiam que eles iam ser soltos. Eles sabiam que eles estavam presos. É só isso que eles sabiam. Eles sabiam que eles estavam presos e eles sabiam quem é Deus. Isso eles sabiam. O que ia acontecer depois, hoje, né? A Bíblia tá aí e conta-nos a história e a gente sabe. Mas eles não sabiam. Então, sim, se você fizer esse exercício, procurando saber o que eles sabiam. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam quem eles eram, né? E eles estavam louvando. O que será que eles estavam cantando? Provavelmente eles não estavam cantando sobre terremoto. Provavelmente eles não estavam cantando sobre as correntes serem soltas, sobre eles ficarem livres. Não, eles estavam louvando a Deus, né? E é complicado. Muitas vezes você louvar a Deus no meio do problema. No meio da crise a gente quer ouvir palavras de consolo, ou a gente quer ouvir algo que nos faça chorar e faça tirar aquilo de dentro, e a gente tem muitas vezes dificuldade de louvar a Deus. Mas imagine Paulo e Silas. Eles louvavam a Deus. Eles não sabiam que ia acontecer o terremoto. Eles podiam cantar a noite inteira e não ser soltos. Mas eles não estavam se importando com isso. Eles estavam se importando em entregar o louvor deles a Deus. Exato. E isso é um exercício que quem trabalha no ministério de louvor precisa ter em mente. Sim. O que será que esses homens cantavam quando a cabeça estava sendo cortada? Quando eles estavam sendo perseguidos? O que será que eles cantavam? Será que eles cantavam? Deus vai me livrar. Eles não sabiam se Deus ia livrar. Deus tem poder, lógico, claro. E eles tinham convicção disso, né? Não nos comparando de forma alguma com eles. Mas o que eles pensavam em louvar a Deus nesses momentos de perseguição, no momento de prisão, né? Pedro estava preso e os irmãos oravam lá por ele. Será que ele estava pensando, os irmãos vão orar por mim e Deus vai me soltar aqui? Não. Eles estavam lá orando a Deus. Os irmãos estavam crendo e ele estava crendo. Eles sabiam que era Deus, né? Mas eles estavam fazendo a parte deles. Acima de tudo, né, cara, é profundo esse assunto, sim, né, cara? Porque a gente, no Salmo 125, o Fernandinho, ele lançou uma música um tempo atrás, uma música super agitadona, o Fernandinho, né, sim, cara? Que fala, o nome da música é Os Que Confiam. Sim. Uma música muito legal, eu gosto muito. Sim. Que fala do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí depois ele cita lá Romanos também, né? Nem morte, nem vida, nem choro, nem anjos, principados, angústia, nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. E se a gente olha para um louvor como esse, cara, ele tá simplesmente pegando textos da Bíblia e musicalizando. Sim. E tantas outras canções, Grande é o Senhor, Salmo 148, sim. 148 ou 48, alguma coisa assim, que fala grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. São canções que estão aí reverberando há tantos anos e, cara, é simplesmente cantar aquilo que já é eterno. Sim. A palavra. A Bíblia fala em Apocalipse, né, que o louvor é 24 horas... Santo, exato. Santo, santo, santo. Então, assim, hoje a gente coloca muito, muito rótulo, né, no que não pode ser rotulado, de verdade. Quem coloca o rótulo somos nós, seres humanos. Essa música é worship, essa música é pentecostal, essa música é isso, essa música é aquilo, e né, a gente rotula. Porque essa música repete demais, gente. Ao redor do trono, a canção é 24 horas, santo, 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 santo. Porque ele é digno, né, então, assim... de fato, cada igreja tem sua característica, né, cultural, sua característica cultural. Então, isso molda a maneira que você vai usar a música, né, que você vai buscar em Deus a música para aquele povo cultural. Isso não quer dizer que essa verdade que você vai usar para esse povo cultural é a verdade absoluta. Nem a outra verdade que é usada para outro povo cultural é a verdade absoluta, né? Porque é cultural. Aqui nós estamos no Brasil, tem uma cultura, nos Estados Unidos tem outra cultura, na África tem-se outra cultura. Então, Deus é Deus do Brasil, é Deus da África, é Deus dos Estados Unidos, é o Deus da Finlândia, Então, Deus tem as suas ferramentas para usar em cada lugar, para cada tipo de povo. Mas o que é louvor,
Exatamente. É direcionada a ele. É direcionado a ele. Não é pra mim, não é pro meu problema, não é pra... É direcionado a ele. Então, é importante demais a gente ter essa consciência. E nos dias de hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, né, a gente que trabalha na música, né, a gente vê muita gente falar, mas a música gospel é chata. Não, é chata porque você não soube procurar. Porque ela tem infinidade de ritmos, não é presa em rótulos, mas a mensagem é importante. Exatamente. Aí você falou até agora, então vamos separar um pouco a conversa. Sim. A gente tá falando sobre letras, sobre a essência do louvor, do que é o fundamento de tudo. E quanto que a letra influencia. Demais. E aí você falou uma coisa importante, que é a questão da cultura, né? O que é cultural. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, as Assembleias de Deus, a Assembleia de Deus nasceu no Nordeste, né? Na região ali do Nordeste, em Belém. Isso. Por isso, o nome da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Sim. A Assembleia de Deus nasceu lá. É muito mais comum que a Assembleia de Deus cante canções que sejam de raízes mais brasileiras mesmo. É normal. Forró, samba, talvez. Sim. Se a gente pega umas igrejas que nasceram, não que nasceram, mas foram plantadas no Brasil. A Cogic, por exemplo, que não é uma igreja brasileira necessariamente, mas que foi plantada no Brasil, ela não tem raiz brasileira. Não. Então, é comum que lá você não vai ouvir forró, lá você não vai ouvir samba. Por isso que a gente precisa aprender a separar aquilo que é espiritual e aquilo que não é. Sim. Uma coisa influencia na outra? Depende de como eu enxergo o que está sendo trazido no louvor. Porque se você pega... Porque alguns ritmos não são nem são apropriados, não ficam tão legais tocando na igreja, dependendo do culto, dependendo do momento, né? Mas esses contextos é importante a gente observar. Porque o ritmo tem pessoas, até a gente discutiu muito, né? Na época da igreja, quando vocês estavam na... E era uma briga sem fim, cara. Até hoje tem membros lá que ainda hoje brigam por causa disso. E a gente sabe que não é uma coisa que vai ter fim. Não. Porque é cultural, cara. Cultural. É gosto. Eu gosto do rock, eu gosto do samba, e tá tudo certo. O que é mais importante? É a letra que está sendo trazida. Você que me conhece um pouco, você sabe que eu particularmente, se você me perguntar o meu gosto hoje, eu só ouviria música americana mais voltada no estilo que é tocado na Cogic. Sim. Mas isso é uma coisa pessoal minha. É uma coisa pessoal. Eu ouço a música brasileira, como eu trabalho no Ministério do Louvor, eu ouço a música sempre pensando em como eu posso colocar isso na igreja, né? Porque é importante a gente saber também que no Ministério de Louvor o nosso gosto ele fica de lado, né? Total. Você tá ali pra louvar a Deus junto com a igreja. Então, assim, de acordo com a cultura da sua igreja, você vai trabalhar isso. Então, o meu gosto pessoal eu ouço na minha casa. Ou eu ouço no meu carro, trabalhando, e eu ouço. Mas, para colocar na igreja, eu tenho que entender a cultura da minha igreja. Eu tenho que entender o povo da minha igreja. Eu preciso entender isso. Ao mesmo tempo, se o povo da minha igreja ainda não tem o conhecimento exato do que é louvor, eu posso dar melhor forma sem agredir, tentar influenciar. Tentar mostrar na Bíblia o que é louvor. Porque às vezes as pessoas entendem mal você falar sobre louvor dessa forma, porque as pessoas pensam que você está colocando o seu gosto pessoal. E não é. A Bíblia fala sobre o que é louvor. A Bíblia mostra o que são cânticos na Bíblia, né? Então, a partir disso, a gente trabalha. Não de acordo com o gosto pessoal. Não de acordo com... eu acho que o irmãozinho ali tá precisando de uma vitória, eu vou cantar sobre a vitória dele. Ou eu acho que aquela irmã, ela tá chorando muito, eu vou cantar alguma coisa pra ela
extravasar. E no Ministério de Louvor o papel não é esse, né? Então, é claro que você, como líder, ministro de louvor, você tem que ter esse entendimento. Eu não tô aqui pra fazer o meu gosto, eu não tô aqui pra fazer a minha vontade, eu tô aqui pra levar a igreja a louvar a Deus, né? Independente do meu gosto, e eu tenho o meu gosto, e eu sempre falei pra quem trabalha comigo que, sendo uma igreja pentecostal, se eu pegasse o meu gosto e implantasse ele todinho na igreja, eu acho que daria certo. Porque o que canta-se na Kojik, por exemplo, que é uma das minhas referências, é o canto pentecostal. É a música da forma que a nossa igreja gostaria. Só que eu vou cantar muita coisa que o povo não conhece. Então entra aí a questão do separar a cultura. Não é a cultura do meu povo cantar isso. Exatamente. Então não adianta. Eu acho até que funcionaria com um pouquinho de tempo, com um pouquinho de ensino. Mas eu não tô ali pra colocar o meu gosto. Lógico que você, na frente do Ministério de Louvor, na frente do grupo de louvor, você coloca alguma coisa que você gosta porque você acha que aquilo vai dar certo. E se Deus falou com você que vai dar certo, dá certo. E dá certo. Mas você não tá ali pra impor o seu gosto e colocar todas as músicas que você gosta e colocar... Não, você tá ali pra fazer um trabalho pra igreja, né? Por isso você tem que estar muito preparado espiritualmente, muito preparado tecnicamente pra você transmitir aquilo que Deus transmitiu a você, aquilo que Deus ministrou a você primeiro e você transmitir pra igreja. Muito bom, exatamente. E aí, assim, tem todas essas questões, né, que você falou do direcionamento de Deus, acima de tudo, direcionamento. Não adianta fazer pela nossa vontade, aquilo que eu acho. Isso. Não, mas eu acho que isso funciona, tá? Mas o que Deus quer falar com a igreja. Sim. Agora, você falou sobre algo também importante, que é a questão do preparo, além do espiritual, que a gente já falou, o preparo físico, que é o preparo técnico, né? E que muitas vezes também tem essa divergência muito grande, né, para as pessoas. E o que, de acordo com a sua vivência, a sua experiência, aquilo que você viveu e tem vivido, o quanto que isso é importante? É importante demais. Não só importante, é necessidade, né? A gente tem dificuldade muitas vezes, em entender que o técnico também é espiritual. Explique melhor. E o técnico é espiritual. Se você for para 2 Crônicas 25, ali fala sobre 1 Crônicas, sobre a organização da música no templo. Por que o técnico é espiritual? Porque precisa de organização. A música no templo era 24 horas. Né? Eram muitos cantores, a cada hora trocava-se o turno. Imagine você, turno de 12. Imagine você chegar com 12 pessoas e... Viu, o que nós vamos tocar agora? O que nós vamos cantar agora? Ah, não sei, que tal aquela música que eu gosto? Ou que tal aquela outra que eu gosto? Não podia acontecer isso, né? Então, assim, precisava de se ter uma organização. Pra música não parar, precisava estar todo mundo preparado. A Bíblia fala que todos eles eram capacitados. E alguns eram peritos. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme em que as pessoas entendam que precisa ouvir a música em casa. E isso é muito geral. É muito geral. Né? E a gente acompanha muitos ensinamentos sobre o Ministério do Louvor e é uma coisa muito geral que as pessoas têm dificuldade em entender que precisa se preparar tecnicamente. O técnico, ele te prepara para o fluir espiritual. Como? Se eu não sei se eu não gravei o que vai cantar daqui a pouco na música, eu estou preocupado com o que vai tocar daqui a pouco. Eu não sei se tem um solo ou se tem uma parada. Eu não sei o que acontece na música. Eu não estou preparado. Como que o Espírito Santo vai me tomar para fazer algo? A gente só consegue transmitir isso com segurança. O que é a segurança? Eu ensaiei em casa, eu sei todos os acordes, eu sei as paradas, eu sei a letra, eu sei o que vai acontecer. Lógico, isso falando do técnico.
Eu não sei o que vai acontecer no espiritual. Porque de repente no espiritual o Espírito Santo chega e muda tudo. Mas eu sei no técnico o que vai acontecer. Então a minha mente, a minha cabeça está livre para que o Espírito Santo venha e faça o que ele quiser. Agora, se eu estou inseguro, com medo do que vai acontecer, porque eu não sei o que vai acontecer, eu estou preocupado com o que vai acontecer, como que eu abro espaço para o Espírito Santo atuar na minha vida? Né? Por isso a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia não fala para você ser só ungido e não fala para você também ser só conhecimento, ser só técnico. Isso é tão importante que quando Saul precisava que o espírito maligno, a Bíblia fala da parte de Deus, atormentava ele, o que ele pediu? Ele pediu um músico que tocasse bem. Ele não pediu um músico ungido, ele não pediu um músico... Não, ele pediu um músico que tocasse bem. Aí a resposta de quem que responde pra ele, olha, eu conheço Davi, ele é filho de Jessé e o Espírito de Deus é com ele. A resposta é que o músico era ungido, mas ele não pede músico ungido. Certo. Ele pediu um músico que tocasse bem. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa estar preparado tecnicamente pra fazer bem e ser cheio do Espírito. Esse equilíbrio, o equilíbrio, não é nem o equilíbrio, né? É o completo, né? Porque, Sim, assim, uma coisa não caminha sem a outra, né? exatamente. Ela não pode caminhar. Se você for só espiritual, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a conhecimento, a gente está sendo bombardeado todos os dias. Olha a quantidade de músicas que são lançadas hoje, né? A gente não consegue nem acompanhar. Exatamente. Se você for tentar acompanhar, você fica... E assim, algumas muito boas, outras que você particularmente não gosta, mas são muitas músicas. Então, se você não tiver preparo, você fica perdido no meio disso, porque você fala, nossa, é tanta coisa que a gente se perde. Sim. O preparo, ele é tão importante quanto o técnico. Sim. Então não é 50-50, é 100% Não, dos dois. Dos dois, sim, precisa. Os dois precisam Sim. estar em ordem, né? Porque se caminhar só um, se eu for muito técnico, beleza, minha música vai emocionar. Mas e tocar? Exatamente. E trazer o espírito realmente? Agora, se eu for ungido, só ungido, minha música vai trazer unção. Mas, pra quem ouve, ela é agradável? Se ela for desagradável, a pessoa consegue prestar atenção? A pessoa consegue entender que Deus tá ali numa música desagradável? E assim, eu não tô falando sobre a pessoa ser desafinada, porque isso nada precisa. Deus não precisa disso. Mas se você tá trabalhando no ministério de louvor, aí é diferente. O seu chamado é isso, então aí você precisa ter conhecimento. Se você não tem, você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar unção, você precisa saber o que você tá fazendo. É a mesma coisa um pastor, um pregador. Ele vai pregar porque ele gosta de pregar. Amém, ele gosta. Mas ele foi chamado pra isso? Deus é com ele nisso? Às vezes Deus só quer que ele atenda a porta. Deus só quer que ele lave o banheiro. Deus só quer que ele varra a igreja. Porque tudo isso é trabalho. Tudo isso também é espiritual. Então, assim, a gente precisa entender qual é o nosso lugar. Né? E eu acho isso muito importante. O meu lugar, eu entendi em Deus que esse é o meu lugar. Então eu tenho que fazer o melhor nesse lugar. Eu gosto do ministério de louvor, mas eu não sei cantar, eu sou desafinado. Se for um chamado, você vai se capacitar, você vai aprender, porque tudo se aprende. Você vai se capacitar, você vai aprender e Deus vai te usar. Mas e se não for? Né? Eu quero ser pregador. Mas e se o seu chamado não é para ser pregador? Você vai forçar uma coisa que Deus não quer para você. E a igreja não precisa só do ministério de louvor. Né? E o ministério de louvor não é mais importante que os outros ministérios. Né? E a igreja, é por isso ela é um corpo. Ela precisa do dedo, ela precisa da unha, ela precisa dos olhos, ela precisa de tudo. Sim. Ela precisa dos membros escondidos, que tem um papel fundamental. Então, assim, o grupo de louvor é algo que muitas vezes aparece. Mas isso não significa que ele é mais importante. Ele é visto. Uhum. Mas se ele também não for... me fugiu a palavra. Se ele não for... Ele precisa ser relevante. Tá.
Então, ele vai ser relevante quando eu estiver no centro da vontade de Deus. Exatamente. Senão, ele não vai ser relevante. Eu vou no Ministério de Louvor, mas não é o meu chamado, ele não vai ser relevante. Não vai. Porque ali não é o meu lugar. E aí que entra nessa questão de, cara, como é que eu sei onde é o meu lugar? É justamente, cara, quando nós temos essa certeza, é quando Deus está cooperando com a gente naquilo que a gente faz. Né? Então, se eu tô fazendo uma coisa e aquilo dá muito certo, tudo que eu faço, eu faço um monte de coisa, mas Sim. tudo que eu faço volta naquilo, cara, ali é o seu chamado. Isso, eu acredito muito nisso. Sim, e é nisso que eu falo pra você que a minha vida na música foi muito natural por causa disso, por causa disso. Eu nunca fui pra música pensando em ser líder. Eu nunca fui pra música pensando em, eu quero ser líder do Ministério do Louvor, ou eu quero trabalhar, entendeu? Eu sempre fiz, né? E quando eu mudei de igreja, eu lembro, até na primeira igreja, teve uma época que eu praticamente ia sozinho. Porque eu tinha 14, 15 anos e meus pais estavam sem carro. E a igreja lá era longe, né, longinho de casa, às vezes não dava pra minha mãe ir, e eu ia sozinho. Quando a gente mudou de igreja, teve dias de eu pegar a pé com meu irmão da nossa casa, que é no centro, né, a casa da minha mãe, que era no centro, que é onde ela mora até hoje, e eu ia a pé até a igreja, no Palmeiras. Então, assim, eu tinha convicção do que eu tava fazendo. Então, assim, eu nunca cheguei em alguém e falei assim, eu quero trabalhar, eu quero ser líder do Ministério do Louvor. Não. Alguém viu a responsabilidade que eu tinha, né, e falou assim, olha, você aceita ser líder dos músicos aqui? E assim, eu era o mais novo. Eu olhei bem e falei assim, bom, não vai dar problema com os outros? Porque essa é uma preocupação. Sim. Né? Mas eu nunca fiz pensando nisso. Então, por isso foi muito natural. As coisas aconteceram. E quando eu me tornei líder do Ministério de Louvor também, foi assim, natural. Eu não pedi nada, eu simplesmente fazia aquilo que eu acreditava que Deus tinha pra mim. Hoje eu não sou líder do Ministério de Louvor. Eu auxilio no Ministério de Louvor. E eu tento auxiliar da mesma forma. Porque o meu papel não é ser líder ou ser... Não, o meu papel é fazer aquilo que eu acredito que Deus me chamou pra fazer. E se é auxiliando o líder, eu vou auxiliá-lo da melhor maneira possível. Né? Hoje eu tô na De Capivari, o líder é o Joás, né? E eu auxilio ele da melhor forma possível. Com as músicas, com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu, né, tenho de entendimento, e eu tento ajudar da melhor forma possível. Ah, sensacional, muito bom. Cara, isso. E como que tem sido, como que foi, né, o período, aliás, que você passou liderando? Porque foi um tempo, assim, que eu não congregava com você, mas Sim. como era do mesmo ministério, a gente via muita evidência o trabalho que foi feito, que estava sendo feito, e depois, Sim. com a saída de vocês, o que ficou. Sim. Como que foi essa fase, esse período de liderança? Porque uma coisa é uma coisa é você ser liderado Sim. e você estar debaixo de uma autoridade Sim. na questão do louvor. Outra coisa é você ser líder. Sim. O que você viu de desafios e quais foram os maiores aprendizados que você teve, cara? Começando assim, pegando um grupo do zero e montando Sim. ele no passo a passo. Como que foi esse período? Assim, foi muito desafiador. Porque foi bem na troca de pastor, né? O pastor Diogo, filho do pastor Roberto, era o líder e ele foi dirigir uma congregação, né, fora da cidade, e ele chegou em mim, na Rebeca, e falou assim, olha, eu preciso que vocês assumam o grupo de louvor. E tinham poucas pessoas, né, no grupo nessa época. Tinha acho que 3, 4 vozes. Porque foi bem a troca de pastor, e aí a Sim, igreja deu uma... Sim. Saiu algumas pessoas. Então, assim, a gente... eu até tinha sido líder de músicos, mas eu não tinha sido líder do Ministério de Louvor. Eu sempre estive na música. Uhum. E aí eu falei, agora eu preciso de algo, né? Porque uma coisa é, como você falou, uma coisa é eu estar sob a liderança, né? Que tem alguém que
que passa as orientações e outra coisa é você passar as orientações. Então, até para que as pessoas entendam quem você é, o que você está fazendo, você precisa ser muito claro, você precisa passar segurança. E aí foi onde eu fui procurar conhecimento. Porque assim, eu tinha conhecimento vago sobre a música, sobre letra, mas aí gerir um grupo, lidar com pessoas debaixo de uma baita de uma timidez. Então, assim, eu fui procurar, falei assim, vamos ver onde eu acho conhecimento. Mas qualquer conhecimento sobre música? Não, eu falei assim, vou procurar alguém que fale sobre música na igreja de acordo com a Bíblia. E aí eu comecei a pesquisa. Então, assim, nesse tempo já, graças a Deus, já se tinha, né, algumas pessoas falando sobre música. Aí logo veio a pandemia, onde as pessoas fizeram muitas lives e eu pegava meu caderninho muitas noites e ia pra frente da televisão e opa, esse aqui tá falando sobre música na igreja. Pô, vou lá. Eu ia anotava. Aí, poxa, tem outra pessoa que tá falando sobre música. Vou lá. Tudo procurando todo o conhecimento que eu pudesse. O desafio maior pra mim não foi achar o conhecimento. Mas o desafio maior pra mim foi que eu sempre fui de igreja pentecostal. E aí, o que eu queria procurar? Eu queria procurar alguém que falasse da música na igreja pentecostal. E aí eu não achei. Então eu achava pessoas que falavam, mas tudo de acordo com a Bíblia. Aí eu fui pegando os conhecimentos e falei assim, bom, ela não é pentecostal, mas, poxa, ela tá falando de acordo com a Bíblia. Então me serve. Então, assim, tudo isso eu tive que pegar e transportar pra minha realidade, né? Pra o culto de acordo com a liturgia que é na minha igreja. Porque a igreja deles é diferente. Então, assim, a liturgia, eu fui buscar conhecimento com pessoa da presbiteriana, pessoa do Diante do Trono, da Lagoinha, pessoa do Batista. Então, assim, e a liturgia é um pouco diferente, né? Quem conhece sabe que nessas igrejas o louvor é um período mais longo, né? Onde se cantam, às vezes, 4, 5, até 6 músicas, e depois é a palavra. Na nossa igreja pentecostal, não. Ela tem outra liturgia. Então eu precisava pegar tudo isso e adaptar para minha realidade, né? Então, e tentar transmitir para as pessoas. E aí foi onde a gente começou a inserir pessoas às vezes até sem tanto conhecimento, até técnico, né? Que pela misericórdia de Deus evoluíram bastante, né, e cresceram, graças a Deus, e a gente tentou trabalhar com isso, né, porque é muito difícil, não é fácil, né, nossa igreja na época não tinha tantas pessoas capacitadas, pessoas que cantavam, né, tinha até bastante músicos, né, de certa forma, mas pessoas que cantavam, mesmo que trabalhavam com equipe, é uma visão diferente, né? Então, assim, foi ensinar muitas pessoas a trabalhar em grupo, a cantar em grupo, né? E depois a divisão vocal e instrumento e voz. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? E que, pela misericórdia de Deus, deu muitos frutos. Ah, que bacana, hein? Isso aí acho que os desafios são grandes sempre, né? Em qualquer área, né? Principalmente porque na igreja, a gente lida com as pessoas, né? Então, as pessoas... É desafiador. Sim, e quando você lida com músicos, nossa, né? Músicos em geral, ou artistas, né? A gente precisa entender isso, né? Que não é por melindre, mas é um povo diferente, né? O artista é reconhecidamente, cientificamente, um povo diferente. Um povo mais sensível. Um povo que você não pode falar de qualquer forma, né? Um povo que você precisa aprender a lidar, né? Por essa sensibilidade artística,
ele traz alguns sentimentos diferentes. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente teve que ir aprendendo a lidar com tudo isso, lidar com as sensibilidades, com até mesmo as forças, né? As pessoas muito, muito fortes e no sentido de temperamento, de resistência, mas com segurança, né? Então, assim, eu sempre procurei ter segurança naquilo que eu tô fazendo. Não, eu tô fazendo isso aqui, mas eu estou fazendo por isso. Na Bíblia fala isso, isso e isso. Então, assim, sempre fui muito claro com aquilo que eu queria fazer. Sempre conversei muito, você sabe, com as pessoas e, gente, eu achei isso aqui. Vamos fazer? Vamos tentar? Então, nós vamos juntos, né? Sempre tentando trabalhar junto com as pessoas, não simplesmente a minha ideia é certa e eu vou... Não, vamos trabalhar juntos, né? Aí, com isso, as pessoas foram tendo confiança, né? Isso aqui dá certo, isso aqui deu certo. E sem medo de voltar atrás também. Uhum. Isso aqui não deu certo pra gente agora. Vamos esperar um pouquinho? Vamos, né? Então, assim... E aí, nesse período, eu encontrei muita gente que falava sobre o louvor de acordo com a Bíblia, né? Eu vou citar alguns exemplos se as pessoas quiserem procurar. O Vitor Meneghitti, Raquel Emerick, nossa, eles são Daniel Santos, hoje Daniel Mindu, o Vineyard, eu fiz um estudo do Vineyard. Então, assim, tudo isso, gente, para quem trabalha com louvor, é muito importante. Porque é o louvor de acordo com a Bíblia, não é de acordo com o meu pensamento, de acordo com o meu gosto, não. É de acordo com o que a palavra diz. A palavra fala isso sobre louvor. E lógico, questões de gestão também. Pessoas que já lidam com isso há mais tempo, que já tinham experiência. Então aí a gente vai aprendendo a gerir, a trabalhar com as pessoas, a entender os temperamentos, né? Entender o meu temperamento de muita timidez. Então, assim, como que eu falo com as pessoas, né? E teimoso muitas vezes, porque a gente é ser humano. Então, assim, você vai aprendendo a lidar com as pessoas, né? E foi um período incrível. Foi incrível mesmo. Sensacional, muito bom. E quais foram os principais aprendizados, assim, se você pudesse pontuar ou um ou vários, para compartilhar mesmo, sabe? Pra gente, as pessoas que estão em casa, isso acho que é importante, né? Porque o Ministério de Louvor é um ministério que precisa ser muito bem estabelecido, né? Precisa ser muito bem pensado, todos os detalhes, pegando a bagagem de tudo isso que você falou, né? E assim, é uma coisa que não para, né? Não é uma coisa que assim, eu pensei hoje isso, amanhã eu já posso deixar. Não, é uma coisa diária. Por quê? Porque o Ministério do Louvor tá cantando, está ali na frente sempre, né? É culto após culto, o Grupo Ministério do Louvor está ali. Então, assim, não é uma coisa que, eu aprendi isso hoje, eu vou deixar passar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não, é uma vida contínua, né? E você precisa achar equilíbrio, né? Equilíbrio para sua vida, equilíbrio para sua casa, né? Você não pode abandonar, né? Você precisa... o ensinamento maior foi aprender a trabalhar dia após dia, dia após dia, né? E isso é muito importante, aprender a ouvir as pessoas, a entender as pessoas, a entender as dificuldades muitas vezes, né? Porque no caso nem todos eram do Ministério de Louvor, então às vezes tinha muitas dificuldades, né? Então, assim, o maior desafio, os maiores desafios eram passar para as pessoas aquilo que você está pensando e que as pessoas acreditem, né? Que as pessoas vejam em você algo que está sendo transmitido a partir de Deus. Sim. Porque eu transmitir por mim não vai ter fruto nenhum, né? E eu sou ser humano, sou falho, mas você tem que transmitir algo da parte de Deus. Você tem que transmitir uma segurança que você encontrou em Deus e vai passar isso para as pessoas, né? Para os membros do seu grupo e até mesmo para a igreja. Muito bom, cara, sensacional. E também para a família, né? Porque agora você tá com duas criaturas pequenininhas ali que estão crescendo, né? Já estão na música também. Como é que tá essa experiência aí? Assim, é incrível, né? Porque assim, hoje eu imagino que eu era aquela criança. Geracional, né? Eu era aquela criança que pegava o violão em casa e ficava, e agora elas estão na música. Um dia, eu quero cantar, outro, eu quero guitarra, né? Como criança, às vezes, cada dia vê uma coisa que gosta mais, mas elas amam isso, amam música,
né? E gostam muito e pra mim é muito gratificante. É muito gratificante ver que algo bom pode ser criado, né? E que o trabalho tem fruto, né? Tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem seus momentos terríveis, mas com Deus na frente, o trabalho é recompensado. Oh, muito bom, cara. A gente tá chegando já nos finalmente, passou rápido pra caramba, né? Se você pudesse deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo, seja ministro de louvor, atuante como líder, atuante como servindo, né? Sendo liderado, Sim. o que você deixaria como um pilar principal ou com algo que te tocar no seu coração? Meu? Olha, busque em Deus. Busque em Deus saber o que Deus quer pra você. Você tendo convicção do que você quer e estando no centro da vontade de Deus, o restante você consegue, né? O importante é você saber, não, Deus me quer aqui, ou Deus me quer lá, Deus me quer... Dificuldade vai ter, sempre. Isso não vai acabar. Enquanto a gente estiver aqui no mundo, vão ter dificuldades, vão ter problemas, vão ter momentos de choro, momentos de desespero, mas o importante é você saber, eu estou no centro da vontade de Deus, então esse problema vai passar, né? Como Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles tinham convicção. Nós estamos no centro da vontade de Deus, então estar no centro da vontade de Deus é o mais importante de tudo. Show de bola, hein? Paulinho, obrigado. Eu que mais agradeço. uma vez aí foi um bate-papo muito legal. Pra mim foi experiências, né? Foi um prazer. Sensacional. Embora toda a dificuldade, mas foi um prazerzão mesmo. Mas é o que nem eu falei, nem parece. Olha, pra você que ficou até aqui, que assistiu esse episódio, você não pode deixar de se inscrever no canal, tá? Compartilha com as pessoas também, para que as pessoas sejam abençoadas, para que todos, né, ao seu redor sejam abençoados por essa mensagem, por esse testemunho, por essa experiência. E assim, eu desejo que você seja abençoado, que Deus abençoe grandemente sua vida, Deus abençoe grandemente sua família. E se você é ministro de louvor, não perca a oportunidade de você colocar em prática tudo que nós debatemos aqui, porque são assuntos extremamente importantes, tá? Então, fico feliz demais, que Deus abençoe e obrigado. Aguarde aí os próximos episódios que vai ser sensacional, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe.